Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Glória a Deus, amados. A palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 11 e no versículo de número 12. Marcos, capítulo 11, versículo de número 12, que diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E os seus discípulos ouviram isto. Lá no versículo de número 20, após Jesus ter purificado o templo, virado as mesas, feito uma verdadeira limpeza ali no templo do Senhor, eles estão voltando agora pela manhã. E diz assim no versículo 20: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Primeiro eles ouviram, agora eles viram. Primeiro eles ouviram, lá no versículo de número 14, na parte B do versículo, e os seus discípulos ouviram isto. E agora no versículo de número 20, eles vão ver. Eles vão ver o que eles ouviram de Jesus, o que iria acontecer e o que aconteceu através da fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou. Então Pedro, lembrando-se, falou. Eles ouviram, eles viram e se lembraram. Não foi só Pedro. Ouviram, viram e lembraram. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte:
ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Muito forte isso aqui. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vejam que coisa interessante que nos chama muita atenção aqui nesta passagem bíblica, amados. Jesus, ele está indo para Jerusalém, mais precisamente ao templo, porque ele precisa consertar ali, ele precisa arrumar a casa, ele precisa colocar a casa em ordem, a casa que ele mesmo disse que ali deveria ser chamada casa de oração, estava uma bagunça, estava uma baderna. E então ele decidiu ir até o templo para colocar a casa em ordem. E nesta caminhada até o templo, eles se deparam com esta figueira aqui. Uma figueira bonita, folhas lindas, uma aparência que dava gosto de ver. Uma aparência maravilhosa. Então, Jesus, ele aproxima-se desta figueira a fim de que pudesse apanhar algum fruto nela. E eles, se aproximando, viram, notaram que ela tinha apenas folhas, não havia frutos. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os amados aqui é acerca da aparência. O Senhor Jesus, ele procura em nós frutos. Ele não está preocupado com a aparência. Porque todos que passavam por ali preocupavam-se com a aparência daquela figueira. E a palavra de Deus é bem categórica, que diz que não era tempo de figos, mas ela já estava com uma aparência boa. Ou seja, estava enganando, estava trazendo uma aparência daquilo que não condizia com o tempo e a época que eles estavam vivendo. Então, logo aquela figueira aparente, bonita, com folhas verdes, linda, como quem passasse por ali, dizia, deve ter muitos frutos aquela figueira, olha como que ela está bonita. Já que ela ficava assim na época em que daria os seus frutos. Então o Senhor Jesus, naquele dia, naquele momento, ele decidiu trazer aos discípulos uma lição, que eles não devem se deixar enganar, se iludir pelas aparências.
O próprio Senhor Jesus, ele também vai dizer depois na palavra que muitos são como sepulcros caiados. São bonitos por fora, mas por dentro estão podres. Sepulcros caiados, né? Bonito por fora e podre por dentro. E infelizmente, quantos são aqueles que estão vivendo uma vida de aparência? Quantos são aqueles que têm uma aparência de algo que não é? Não é verdade? Tem uma aparência de algo que não é. Então o Senhor Jesus, ele nos traz uma lição hoje, para nós não vivermos de aparência, mas que tenhamos bons frutos para apresentar a Ele. Gálatas capítulo 6, né? Gálatas capítulo 6 ou 5, se eu não me engano. 5:22. É 5:22 que fala-nos acerca dos frutos que o Espírito Santo quer que venhamos produzir. Então, naquele momento, Jesus ele vai trazer um ensinamento. Cuidado com a aparência. A aparência engana. O templo a qual vocês vão ver daqui a pouco, Jesus está querendo dizer isso. Só tem uma aparência de templo. Só tem uma aparência de templo, de casa de oração, mas eles estão fazendo dali uma casa de comércio. É bonito, uma aparência, mas não tem frutos. Aquela figueira era o retrato do que estava acontecendo no templo, lá na frente. Então Jesus ele vai trazer uma lição. Ele vai falar com aquela figueira e dizer: nunca mais alguém coma fruto de ti. Nunca mais alguém coma fruto de ti. E Pedro, com os discípulos, eles ouviram isso. A palavra está dizendo. Eles ouviram. E aqui eu quero partir para o segundo ponto, que é exatamente o que vai ocorrer, o que vai acontecer na sua, na minha, na nossa vida daqui para frente. Atente os teus ouvidos para aquilo que Deus quer falar. Glória a Deus. Primeiro, você vai ouvir o que Deus vai te falar, o que Ele quer fazer na sua vida, o que Ele deseja fazer na sua vida. Primeiro se ouve, como está escrito aqui. Pedro ouviu, ou melhor, no versículo de número 14, na parte B, vai dizer: os seus discípulos ouviram isso. Então, primeiro, você ouve, você que quer produzir frutos, você que quer ter uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida de salvação, que os planos de Deus venham se concretizar, se cumprir na sua vida. Primeiro, eu preciso ouvir isso. Ouvir isso o quê? Ouvir a palavra, a voz de Deus. Após eu ouvir o que Deus tem para não é escutar, é ouvir. E ouviram isso. Ouvir o que Deus tem para falar para mim. Então, as bênçãos de Deus, elas são sequenciais, né? É sequência. Uma coisa por vez. Deus, ele nunca vai fazer uma coisa tudo uma vez só. É na sequência. Primeiro se ouve. Porque a palavra de Deus diz: a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eles ouviram isso. E pela manhã cedinho vai dizer: e passando eles pela manhã, viram. Apóstolo, muitos querem ver o milagre. Verdade.
Muitos querem ver milagre na vida. Antes de ouvir, né? Exatamente. Querem o resultado primeiro. Exatamente. Quantos são aqueles que querem a cura, querem a libertação do filho, querem a salvação na família, querem milagres extraordinários na sua casa, no seu lar, na sua família, sem ouvir a palavra de Deus? É verdade. E o próprio Deus, ele diz, né, que primeiramente a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Não tem como ter fé sem antes ouvir as instruções do nosso Deus. Não tem como fazer algo produtivo, algo consolidado, sem antes ouvir a instrução. Para que os pedreiros, para que pessoas que vão construir, os construtores de uma casa, de um prédio, antes deles construírem, empreender algo, primeiro eles vão ouvir as instruções. Em uma sala de aula, antes de tomar posse do diploma, antes de passar de ano, fazer as provas, primeiro você ouve o professor. E o que você ouve em uma sala de aula? Verdade. Nada mais, nada menos do que instrução. Você passa o ano inteiro ouvindo instruções, né? Tanto do primeiro até o último ano, você passa todos os anos ouvindo instruções, para que após a faculdade você venha colocar em prática. É verdade. Ou seja, a pessoa ela ouve, primeiro semestre, segundo semestre, ela vai ouvir, né? E depois ela vai ver o resultado daquilo que ela ouviu. Verdade. A prova e outras coisas mais. Ainda tem a prova, né? Tem a prova. Para ver se você realmente entendeu aquilo que você ouviu. Que você ouviu, você vai ver, né? Você vai ver o resultado daquela prova. Então fora exatamente isso que ocorreu nesta passagem bíblica, e é o que Jesus ensina. Você quer ter resultado na sua vida das mais ricas e poderosas bênçãos do Senhor? Então primeiro você ouve o que Deus tem para falar. Ouça as instruções de Deus primeiro. E ouviram isto, né? Quantas pessoas que infelizmente querem correr atrás do milagre sem ouvir? Verdade. Né? Aquele cego de Jericó, primeiro ele o quê? Primeiro ele ouviu. Primeiro ele ouviu o som da multidão, de que Jesus estava vindo. Exatamente. E depois ele o quê? Depois ele viu. Ele viu. Quantos, na palavra de Deus, aquela mulher hemorrágica, ela ouviu que Jesus estava passando por ali. Primeiro se ouve, depois vê. Você está compreendendo, amados? Primeiro se ouve, depois você vê o milagre. Ouvir com os ouvidos do coração, da fé. Você está compreendendo? E aí a palavra de Deus vai dizer, é forte isso aqui, hein? E passando eles pela manhã, viram o que eles ouviram um dia antes. O milagre eles não viram algo imediato, eles não viram isso, embora a figueira tenha secado imediatamente, mas eles só foram ver no dia seguinte. Você ouve hoje e você vai ver lá na frente o que Deus falou ao seu coração. Então, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. E aí vem o terceiro ponto. Então Pedro, lembrando-se, falou. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Esse é o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar. Então primeiro se ouve, depois se vê. E o mais importante de tudo aqui, apóstola, o mais importante de tudo aqui, do que ouvir e depois ver, sabe o que é? É se lembrar. Glória a Deus.
é se lembrar sempre do que Deus fala. Aleluia. Lembrar. A própria palavra de Deus diz: trazei as vossas memórias, as vossas mentes, aquilo que lhe traz esperança. E o que é que nos traz esperança, senão o que Deus falou ao nosso coração? Verdade. Eu nunca posso esquecer do que Jesus fez por mim. Dia após dia eu devo me lembrar das palavras do meu mestre. Dia após dia eu devo me lembrar do que Jesus falou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Todos os dias eu devo me lembrar da cruz, do Calvário, do sangue. Todos os dias eu devo me lembrar do que Deus tem feito no nosso meio. Todos os dias eu devo me lembrar do que Jesus fez na minha vida. Nunca esquecer disso. Uma das piores coisas na vida de um ser humano é quando ele não se lembra. É quando ele esquece do que Deus fala. Então, o Pedro, ele só se lembrou porque viu, cujo ele não deveria ter esquecido do que Jesus havia dito um dia antes. Se ele não tivesse visto aquela figueira seca, ele não teria lembrado. Quantas são as pessoas que infelizmente acabam esquecendo, como Pedro. Pedro estava na fase de conversão aqui, né? De amadurecimento, de transformação ministerial, enfim. Mas o Senhor Jesus depois deu uma lapada nele, né? Sim. Depois deu uma lapadinha de leve aqui nele, mas deu. Então, 3 pontos que eu aprendo nesta palavra da figueira sem fruto: ouvir, ver e lembrar. Ouvir, você vai ver, mas nunca se esqueça do que o Senhor Jesus sempre falou para você lá no começo. Nunca se esqueça disso. Lembre-se sempre do que Deus tem falado ao seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele vai dizer: passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, se lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tem de fé em Deus, Pedro? Tem de fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Crer, o que Jesus está dizendo aqui, crer é você se lembrar daquilo que você falou. É você não titubear. É você não esquecer que você crê em Deus e vai continuar crendo nele. É você não esquecer, é você se lembrar que a palavra de Deus é fiel, justa e verdadeira para se cumprir na vida daqueles que creem no seu nome. Glória a Deus, coisa linda. E muitas das vezes as pessoas têm a tendência de esquecer, né? Passa por uma luta e logo após Deus livra, né? Dá o escape dessa luta. Aí mais pra frente tem um deserto, a pessoa esquece da luta que passou. E venceu. E venceu, que Deus a ajudou. E acha que aquele deserto vai ser para sempre. Vai ser morada permanente. Esquece daquela luta a qual a pessoa enfrentou e Deus deu o livramento, Deus deu o escape. E logo pensa que o Senhor esqueceu mais uma vez, sendo que logo na primeira ele não esqueceu. Ele deu o escape, ele entrou com providência. Mas devido à luta, o deserto que você está passando ou passou, você acha que vai ser o seu fim. Verdade. E muitas das vezes a pessoa acaba esquecendo devido ao tamanho da dor que a pessoa enfrenta, sente, aí acaba esquecendo que Deus, ele é fiel e justo e verdadeiro, poderoso para te livrar mais uma vez e quantas vezes forem necessárias. Glória porque a Deus, a sua palavra muito diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.
De todas as aflições o Senhor livra, o Senhor dá o livramento. Então não devemos esquecer, se passamos por uma luta, Deus é fiel e poderoso para nos livrar. Vamos passar por um deserto, Deus também estará conosco e nos livrará. Passaremos pelo vale, Deus também estará. Em nome do Senhor Jesus, e quantos outros vierem, o Senhor também estará. Muito forte, para nos livrar, apóstola. em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito forte, porque muitas pessoas, que nem você falou, acabam se esquecendo. Deus deu tanta vitória a ela, tantas conquistas, e às vezes quando ela está passando por uma luta, parece que ela esqueceu do que Deus fez. É verdade. Pedro esqueceu do que Jesus tinha amaldiçoado aquela figueira. Sim, já acha que Deus não está com ela, que Deus não está ouvindo suas orações, que Deus não está vendo o seu sofrimento, sua labuta, né? Ou seja, você quer aumentar a tua fé? Você nunca quer perder a sua fé? Eu sei que você nunca vai perder a sua fé, nunca perder a sua esperança, sua confiança em Deus. Então comece a lembrar do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se do que Deus já fez, né? Então eu aprendo nesta palavra. Primeiro a gente ouve, vamos ver muitas coisas, Deus operando, mas principalmente devemos nos lembrar de tudo que Deus fez. Eu poderia até mudar a ordem cronológica aqui, apóstola. Sim. Já que Pedro havia esquecido, eu poderia mudar a ordem cronológica das coisas aqui. Eu poderia colocar aqui, olha, primeiro se ouve, lembrar sempre do que Jesus falou, e então vamos ver grandes milagres. Não é verdade? É verdade. Ouvir, se lembrar sempre da palavra de Deus, e certamente vamos ver grandiosos milagres e maravilhas do Senhor, de Deus, em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí bem forte, amados, em nome de Jesus? Como é bom compartilhar a palavra de Deus, né? Então, nós vamos nos preparar aqui e vamos ouvir um lindo louvor de adoração a Deus em nome de Jesus. E a gente já volta aí com o momento da oração, né, apóstolo? Isso, em nome de Jesus. E lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal ali no YouTube, você pode se inscrever ainda hoje. AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé. AP Anderson Camargo, Igreja Unidos